Boa noite, pessoal. Então, eu tô fazendo essa videoaula para poder falar um pouquinho mais para vocês sobre operações com frações, que é o conteúdo que a gente vai aprender agora. E devido ao feriado do carnaval, a gente perdeu uma aula. Então, por isso que eu tô fazendo essa videoaula para vocês já ensinar vocês o conteúdo, para na próxima aula a gente já poder começar com os exercícios e eu poder tirar as dúvidas de fato. Então, vamos lá. Operações com frações. Nós vimos, que as frações indicam a relação entre uma parte e um total. Exemplo, a gente colocou um quarto é uma parte de 4 quartos, 4 quartos representam um total, então um quarto é uma parte dele. A gente também viu que as frações representam números, pois expressam medidas e indicam o resultado da divisão. Aí eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês, por exemplo, 2 dividido por 3 é a mesma coisa que 2 terços, 4 dividido por 5 é a mesma coisa que 4 quintos, 7 dividido por 3 é a mesma 7 terços é a mesma coisa que 7 dividido por 3. Então, na matemática, os números que são representados por frações, a gente chama de números racionais. Lembra que eu comentei com vocês na aula que dentro dos números racionais, a gente tem os números inteiros. Por quê? Porque a gente consegue escrever os números inteiros como fração. Que tipo de fração são esses? São essas. São, por exemplo, frações com denominadores iguais a 1. Então, muito importante, pessoal, números racionais são os números que são representados por frações, ok? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos sobre os números inteiros. 3 dividido por 1 é 3, ou seja, eu representei o número 3 como uma fração, por isso ele é um número racional. A mesma coisa, por exemplo, para 5 sobre 1, que é 5. Menos 6 sobre 1, que é menos 6. 8 dividido por 2, que é 4. Também é um número inteiro, ok? Então, vamos lá. Aí a gente também viu as frações mistas. Por exemplo, aqui eu coloquei um exemplo diferente que a gente falou na aula. 41 dividido por 7. 41 dividido por 7, o quociente dá 5. Então, o quociente 5 e o resto 6. Então, eu coloco 5 aqui, e depois fica 6 sétimos, ok? E a gente também viu um pouco sobre frações, como transformar frações em porcentagens, que é só uma das maneiras, existem várias. A gente pode resolver a fração, então fazer a divisão, 2 dividido por 3 é 0,6666 infinitamente, uma dízima periódica, e eu multiplico isso por 100, ou seja, eu vou ter 66,66%. Agora outro exemplo, 4 quintos. 4 quintos é 0,8, então se eu multiplicar isso por 100, 80%, ou seja, 4 quintos representa 80%. E agora, para transformar a porcentagem em fração, uma das maneiras, lembrando que existem várias, 60% é a mesma coisa que 60 dividido por 100. Então, se eu simplificar isso, dividir em cima e embaixo por 10, então eu tenho que 60 sobre 100 é a mesma coisa que 6 décimos, aí eu posso dividir por 2, em cima e embaixo, numerador e denominador, e aí eu tenho que 6 décimos é a mesma coisa que 3 quintos. Então, 60% é igual a 3 quintos. Ok. Agora, vai começar alguns conceitos novos. Então, nós temos a adição e a subtração de frações. O primeiro caso, que é um caso mais simples, são quando os denominadores são iguais. Lembrando, número de cima, numerador, e número de baixo, denominador. Então, quando os denominadores são iguais, a gente tem que somar ou subtrair os numeradores. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui 3 sétimos mais 2 sétimos. Os denominadores são iguais. Então, o 7, que é o denominador, mantém. E eu vou somar só os numeradores. 3 mais 2. 3 mais 2, 5. Então, 5 sétimos. Ok? Aqui outro exemplo, utilizando 3 frações. É a mesma coisa, pessoal. Então, denominadores iguais,
embaixo vai ficar 11 e eu vou em cima somar os numeradores. 1 mais 5 mais 3, 9. 9 sobre 11, tá? Independente se for 2, 3, 4, 5, 6 frações, é a mesma coisa, mesma maneira. E se fosse aqui, por exemplo, 3 sétimos menos 2 sétimos, aqui ficaria 3 menos 2, que daria 1 sétimo, tá? Então, é a mesma coisa para adição e subtração. Mas e quando os denominadores são diferentes? É aí que temos um porém. Uma das maneiras é a gente utilizar frações equivalentes. Então, por exemplo, se a gente quer somar 1 sobre 2 mais 1/3, os denominadores são diferentes. Então, eu não posso, por exemplo, somar 2 mais 3. Não posso. Como eles são diferentes, nesse caso a gente, igual eu disse, nós utilizaremos frações equivalentes. Então, meio é a mesma coisa que 2/4, que é a mesma coisa que 2/6, que é a mesma coisa que 4/8, que é a mesma coisa que 5/10, 6 sobre 12, 6 sobre 12avos, 7 sobre 14avos e assim por diante. Existem infinitas frações equivalentes para meio. E também para 1/3. 1/3 é a mesma coisa que 2/6, que é a mesma coisa que 3/9, a mesma coisa que 4/12avos, que 5/15avos, 6/18avos e assim por diante, também infinitamente. Vamos perceber aqui que nesse caso nós temos que quando que o denominador vai ser igual nas duas, porque nós queremos cair no caso em que os denominadores são iguais. Então, com 2 e com 3 eles não são iguais, com 4 com 6 também não, e nesse caso, ó, com 6 e com 6 são iguais. Então, nós podemos colocar o denominador igual, que vai ser o 6, tá? E a gente usa as frações equivalentes. Então, ao invés de escrever 1 sobre 2, eu vou escrever 3 sextos. E ao invés de escrever 1/3, eu vou escrever 2 sextos. Afinal, são frações equivalentes, então tanto faz qual fração eu estou utilizando. Aí, já que os denominadores são iguais, cai no nosso caso anterior. Denominadores iguais, eu vou somar. Então, vai ficar 3 mais 2, 5 sextos, ok? Então, vocês podem reparar que nas frações equivalentes também tinha 6 sobre 12 e 4 sobre 12, que também os denominadores são iguais. Daria a mesma coisa, ficaria 6 mais 4, 10 sobre 12. Se a gente dividir por 2, em cima e embaixo, ficaria 5 sextos da mesma forma, tudo bem? Então, vamos lá. A gente também pode calcular o MMC dos denominadores para encontrar o denominador comum. Por exemplo, ó, vamos voltar no exemplo anterior. Qual é o mínimo múltiplo comum de 2 e 3? Lembrando, eles são primos, então, igual a gente tem aqui do ladinho uma observação, no caso de 1/3 e meio, o menor denominador comum é 6, que também é o mínimo múltiplo comum, ou seja, ele é o MMC de 2 e 3. Então, uma maneira que a gente pode resolver de maneira mais rápida e prática é utilizando o mínimo múltiplo comum do denominador. Então, vamos lá. Então, a gente tem um processo prático para isso. Vamos ver como que é o processo prático. Por exemplo, eu quero somar 5 12avos mais 3 8avos. 3 oitavos. Então, não é talvez tão de cara eu ficar fazendo as frações equivalentes. Então, o que eu posso fazer? Vou calcular o MMC dos denominadores, calculando o MMC de 12 e 8. Então, igual a gente aprendeu, né, por 2 fica 6, 4. Resumindo, o MMC de 12 e 8 é 24. Então, eu vou colocar aqui, ó, nas frações equivalentes agora. 5 12avos é a mesma coisa que... Aí eu coloco o denominador, eu sei que vai ser 24. Do 12 para o 24, eu multipliquei por 2. Do 5, então, se eu multipliquei no denominador por 2, no numerador eu tenho que multiplicar por 2 também. 5 vezes 2, 10. Então, achei uma fração equivalente já, que seria 10 sobre 24avos. Ótimo. Agora para o 3 oitavos. 3 oitavos.
o 3/8. O denominador eu sei que vai ser 24 da nova fração, da fração equivalente. Do 8 para chegar no 24, eu tive que multiplicar por 3 no denominador. Então, eu vou multiplicar por 3 também no numerador, tá? Então, 3 vezes 3, 9. Então, a nova fração equivalente, 9 sobre 24. Ok, então agora cai no caso que os denominadores são iguais novamente. Então, eu posso somar 10 mais 9, 19 sobre 24. Ok? Então, esse processo prático, ele tem 3 etapas. Primeiro, nós calculamos o MMC dos denominadores, tá? Nesse caso, eram duas frações, pessoal, mas pode ser 3, 4, 5. Aí é só a gente utilizar o mesmo processo para calcular o MMC, igual nós aprendemos, tá? Depois, a gente obtém as frações equivalentes, as frações que foram dadas no exercício, né? E depois a gente efetua a adição ou a subtração, o que o exercício tiver pedido. Ok. Então, existe outra maneira de nós resolvermos. Espero que dê para vocês entenderem. Então, por exemplo, 5 dozeavos mais 3/8. O MMC de 12 e 8, nós vimos que é 24. Então, o que eu penso? 5 sobre 12 é a mesma coisa que algum número dividido por 24. O que eu faço? 24 dividido por 12 é 2. Ok, deu 2. Multiplico esse resultado pelo número aqui de cima, pelo numerador. 2 vezes 5, 10. Coloco esse resultado aqui no numerador, ok? Novamente, 3/8. Eu sei que o denominador vai ser 24, mas o numerador eu ainda não sei qual que vai ser. Então, eu faço 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 3, 9. Então, o numerador é 9, tá? Aí eu somo 10 sobre 24 mais 9 sobre 24. 10 mais 9, 19 sobre 24, ok? Acho que vocês já ouviram falar da expressão divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. É exatamente isso que a gente está fazendo, tá? A gente está dividindo pelo de baixo, que é o denominador, e multiplicando pelo de cima, que é o numerador. Ótimo. Isso é apenas outra... A gente está fazendo a mesma coisa, é só uma outra maneira da gente visualizar, tá? Aqui eu coloquei um outro exemplo. 7 quintos menos 4 sextos. Como que eu posso fazer isso? Os denominadores são diferentes, então eu vou calcular o MMC de 5 e 6, que é 30, né? Fazendo aqui o processo prático, 30. Então, no denominador, eu já sei que vai ficar o 30. O que eu faço então? 30 dividido por 5. 30 dividido por 5, quanto que é? 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 7, 42. Menos, nesse caso aqui é menos. 30 dividido por 6, 5 vezes 4, 5 vezes 4, 20. Só que tinha um menos aqui, então ficou menos 20, ok? 42 menos 20, 22 sobre 30, tá? E a gente ainda pode simplificar essa fração. 22 sobre 30, a gente pode dividir o numerador e o denominador por 2. E a gente tem 11 sobre 15 avos, tá? É a mesma coisa, a gente está fazendo. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É só uma outra maneira de vocês visualizarem, tá? Então, vamos lá. Agora, nós temos a multiplicação de frações. Então, vamos utilizar aqui o exemplo que eu coloquei. Teve um erro de português, mas ok. Se você quisesse comprar 4 cones trufados que o seu colega de sala Davi está vendendo, você multiplicaria o preço de cada cone por 4. Afinal, você quer 4 cones. Sabendo que o preço de cada cone trufado é R$3, você gastaria, então, 3 vezes 4, R$12. Ok. E o que a gente faria se o preço de cada cone fosse 9 quartos? Já parece estar mais complicado, né? Ou se o Davi tivesse apenas um cone para vender e 2 pessoas quisessem
Como que a gente faria isso? Quanto que cada um pagaria? Então, vamos lá. No primeiro caso, nós vamos comprar 4 cones a 9 quartos cada. Então, nós faríamos aqui 4 vezes 9 quartos, ok? Utilizando o mesmo princípio que a gente usou aqui, a gente só multiplicou 3 por 4. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar 4 por 9, que dá 36. E vou dividir 36 por 4, que o resultado é 9. Outra maneira também que a gente pode pensar, o 4 aqui está multiplicando e aqui ele está dividindo. Então, posso simplificar. Já daria direto a resposta 9, tá? Aqui eu só fiz passo a passo para vocês verem. Ou seja, nós gastaríamos R$9 se o preço do cone fosse 9 quartos. Ou seja, gastaríamos menos do que ele sendo R$3, que nós teríamos gastado 12. Então, vamos agora para o segundo exemplo. No segundo caso, a gente tinha apenas um cone e 2 amigos quiseram dividir. Como que a gente resolvia, então? A gente tinha R$3, que é o preço de um cone, vezes meio. Por quê? Porque são 2 amigos. Então, vamos fazer 3 vezes 1 dividido por 2. Então, 3 vezes 1 é 3 dividido por 2. Isso daria R$1,50 para cada um. Ok? Ótimo. Então, olha lá, igual eu disse, R$1,50. E se a gente juntar os dois problemas? O que nós faríamos se o preço de cada cone fosse 9 quartos e se a gente tivesse apenas um cone e dois amigos quisessem dividir? Quanto que cada um deles pagaria? Então, a gente vai juntar tudo. Então, a gente tem que o preço do cone é 9 quartos e nós temos 2 amigos que vão dividir. Então, eu vou fazer 9 vezes 1, 9 vezes 1, 4 vezes 2, ok? Então, 9 vezes 1, 9, 4 vezes 2, 8, 9 oitavos. 9 oitavos é 1,125, que a gente pode arredondar para 1,13, mas é claro que a gente não tem isso em dinheiro, né? Então, provavelmente seria R$1,15, ok? Para cada amigo. Ótimo. Então, para multiplicarmos frações, nós devemos, então, sempre multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador, ok? Então, dessa maneira, a gente tem meio que uma maneira geral de multiplicarmos frações. Então, aqui o A e o C são os numeradores e o B e o D são os denominadores. Lembrando, gente, que a gente nunca pode dividir por zero. Então, o B e o D tem que ser diferentes de zero, tá bom? Então, como que ficou minha multiplicação de frações? Vai ficar A vezes C dividido, né, por B vezes D, porque eu estou multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador, ok? E se for 3? Se for 3 é da mesma maneira, eu vou multiplicar os 3 numeradores e os 3 denominadores. Se for 4, se for 5, é tudo da mesma maneira, tá bom? Aí nós também temos as frações inversas. Fração inversa é aquela que quando a gente multiplica pela fração original, o exemplo dá 1. O que é isso? Por exemplo, 2 terços. Por qual fração eu tenho que multiplicar 2 terços para o resultado dar 1? Vamos pensar. O que isso significa? Que o resultado da multiplicação do numerador, então se eu multiplicar os dois numeradores e se eu multiplicar os dois denominadores, tem que dar o mesmo número. Afinal, se dá, por exemplo, 4 sobre 4 é 1, 5 sobre 5 é 1. Então, é isso que tem que acontecer. A multiplicação dos numeradores e a multiplicação dos denominadores tem que dar o mesmo número. Então, uma maneira da gente pensar é nós pensarmos no mínimo múltiplo comum. No caso de 2 e 3, como a MC deles é 6, nós temos que 2 vezes algum número é 6. E 3 vezes algum outro número é 6 também. Tá, só que 2 vezes que número é 6? 2 vezes 3. E 3 vezes que número é 6? 3 vezes 2. Então, isso ficou 6 sobre 6
que dá 1. Ou seja, a fração inversa de 2/3 é 3 sobre 2, porque dá 1. Ok? Então, eu coloquei isso aqui no cantinho, que a fração inversa de 2/3 é 3 sobre 1. É 3 sobre 2. Notem também, tá? Gente, isso aqui foi só mais para explicar para vocês. A fração inversa, normalmente é sempre, quando é só um número, não é só números inteiros, é normalmente sempre o inverso da fração. Então, por exemplo, 2/3, o inverso de 2/3, 3 sobre 2. Se fosse, por exemplo, 4/5, o inverso de 4/5, 5/4, entendeu? O numerador vira denominador e o denominador vira numerador. Esse é um jeito mais rápido de acharmos a fração inversa. Ok. Outra coisa muito importante, ao multiplicarmos frações positivas ou negativas, a gente sempre tem que lembrar dessas regras. Positivo vezes positivo, gente, é positivo. Negativo vezes negativo é positivo. Positivo vezes negativo, negativo. E negativo vezes positivo, negativo também. Lembra? Mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Ou também sinais iguais é positivo. Então, mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Então, positivo com positivo, positivo. Negativo com negativo também é positivo. Porque são sinais iguais. Sinais diferentes, negativo. Então, mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Ok? Então, aqui eu tinha o sinal de mais e o sinal de menos, sinais distintos, negativos. Então, coloquei aqui alguns exemplos. 2/5 vezes menos 3/4. Como que eu faço isso? A gente aprendeu multiplicação de fração. Eu vou multiplicar os numeradores e depois eu vou multiplicar os denominadores. Então, 2 vezes menos 3, mais com menos, a gente tem aqui, ó, mais com menos, menos. Então, 2 vezes 3, 6. Mais com menos, menos. Então, menos 6. 5 vezes 4, 20. Ótimo. Aqui daria para simplificar, mas eu não simplifiquei, tá? Mas daria. Agora, nesse caso, 3 frações, ó, exemplo 2. Nós temos 2/3 vezes menos 4/5 vezes 2/4. Então, o que a gente pode fazer? Podemos aqui multiplicar numerador pelo numerador pelo numerador. Então, 2 vezes menos 4 vezes 2. E denominador por denominador por denominador. Então, nós teríamos 3 vezes 5 vezes 4. 2 vezes menos 4, menos 8. Menos 8 vezes 2, menos 16. Ok? Lembrando sempre aqui das regrinhas dos sinais. Aí, já aqui, 3 vezes 5, 15. Vezes 4, 60. Aqui também daria para simplificar, tá? Só que eu não simplifiquei. Aí, agora aqui, ó, duas frações negativas. Menos 7/3 vezes menos 2/5. Então, multiplicando os numeradores, eu teria menos 7 vezes menos 2. Lembrando, menos com menos, mais. Então, menos com menos, mais. 7 vezes 2, 14. 3 vezes 5, 15. Ok? Ótimo. E uma coisa que é muito importante é que normalmente nos problemas de matemática, dificilmente no vocabulário vai ter, por exemplo, faça meio vezes 5/3. Normalmente, a gente sempre tem que, quando a gente tem que realizar uma multiplicação, o problema traz nessas, por exemplo, nessas seguintes formas. Calcule 60% de 30. Sabendo que 50/7 de uma sala são meninas e que apenas 2/5 de meninas usam óculos, qual o número de meninas que usam óculos na sala? Ele não vai dar especificamente o que você deve fazer. Ou, por exemplo, calcule 3/4 de 6/5. O que significa isso? Por exemplo, aqui, eu fiz o do 3. 3/4 de 6/5. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a multiplicação.
Então, 3 quartos de 6 quintos é multiplicar 3 quartos por 6 quintos. Então, fazer numerador vezes numerador, 3 vezes 6. E denominador vezes denominador, 4 vezes 5. 3 vezes 6, 18. 4 vezes 5, 20. Aí que nesse caso eu dividi por 2, no numerador e no denominador. Deu 18 dividido por 2, 9. 20 dividido por 2, 10. Ok? Então, muito importante. O que significa? A palavra de em problemas matemáticos normalmente significa que a gente tem que realizar a operação de multiplicação, tá? Isso é muito importante no vocabulário, principalmente porque normalmente é assim que cai os exercícios de concurso, de vestibular. Ele não dá, calcule isso, faça isso, realize essas contas, não. Ele sempre vai estar usando palavras do vocabulário matemático. E agora falta a divisão de frações. Então, em alguns casos, a gente consegue efetuar as divisões com frações fazendo representações. Por exemplo, se nós quisermos dizer que se quisermos dizer 1 sobre 2 por 3, nós podemos fazer. Se a gente quiser dividir, tá, gente? Desculpa. Se nós quisermos dividir 1 sobre 2 por 3, nós fazemos 1 sobre 2, agora eu vou dividir em 3. Então, dividi aqui em partes iguais. Então, ficou 1/6, 1/6 e 1/6. Tá bom? Então, a gente conclui que 1 sobre 2 dividido por 3 é 1/6, tá? Então, só que o que acontece? Na maior parte das vezes, a gente não tem um papel quadriculado ou uma régua para a gente conseguir dividir em partes iguais. Porque aqui, ó, tá em partes iguais. E mesmo assim, ainda é normalmente difícil, né, da gente pensar qual que seria a fração aqui. Então, como normalmente a gente não tem esses materiais, existe uma maneira, né, que a gente utiliza outras estratégias para poder realizar as mesmas contas. Então, por exemplo, se a gente quer saber quanto que é 1 dividido por 1/4, então a gente pode pensar quantas vezes uma quantidade cabe em outra. Por exemplo, nesse caso, eu quero saber quantas vezes 1/4 cabe em 1. E dessa forma, quantas vezes 1/4 cabe em 1? 4, né? Então, porque 1/4 pego uma parte de 4. O total é 4. Então, se eu pegar 4 partes de 4, eu tenho 1 inteiro. Ou seja, se eu estou dividindo 1 por 1/4, isso dá 4. Pois 1/4 cabe 4 vezes em 1, ok? Espero que tenha ficado claro. E nós temos outra maneira, que é utilizando a regra prática, ou seja, né? Se nós quisermos dividir 3/7 por 4/5, o que nós temos que fazer? Nós temos que multiplicar 3/7 pela fração inversa de 4/5. Lembra que lá quando a gente estava aprendendo das multiplicações de frações, nós aprendemos sobre frações inversas? Então, lembra que eu falei, a fração inversa, por exemplo, 4/5 é 5/4, lembra? O denominador vira numerador e o numerador denominador, 5/4. Agora a gente vai entender por que isso ocorre. Aqui, ó, 3/7 dividido por 4/5 é a mesma coisa que 3/7 aqui, ó, em preto, dividido por 4/5, só que se eu multiplico tanto esse lado da equação quanto esse daqui, da operação, não muda nada, né? Então, o que vai acontecer aqui? 3/7 vezes 5/4 dividido por 4/5 vezes 5/4. Só que aqui, ó, notem, essas são operações inversas, ou seja, o resultado delas é 1. E de fato, o 4 aqui está multiplicando e aqui dividindo. Consigo simplificar, dá 1. E o 5 que está multiplicando e dividindo, simplifico também, dá 1. Então, vai ficar 3/7 vezes 5/4 dividido por 1. Ótimo. Então, isso é a mesma coisa que 3/7 vezes 5/4. Como que eu faço a multiplicação disso? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 3 vezes 5,
15, 7 vezes 4, 28, ok? Aí você também pode pensar de uma outra maneira, que eu acho que talvez vocês já devem ter ouvido falar. Então, 3 sétimos dividido por 4 quintos, lembra, a divisão é a mesma coisa que o traço da fração. Então, por exemplo, aqui, 3 sétimos dividido, barra, né, da fração, traço da fração, por 4 quintos. O que eu vou fazer? Copia a primeira fração, 3 sétimos, e multiplica pelo inverso da segunda, 5 quartos. Acho que vocês já ouviram a expressão, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, é exatamente isso que a gente está fazendo. Copiamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Era 4 quintos, se tornou 5 quartos. Ok? Tá. E se for um número inteiro? Nós vimos fração dividindo fração. E se for um número inteiro? É ainda mais fácil. Por quê? O número inteiro. Nesse caso, eu usei o 2. 2, eu posso escrever como 2 dividido por 1. E aí, cai na mesma coisa. 2 dividido por 1, copio a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. 4 quintos vai ficar 5 quartos. 2 dividido por 1 é 2, vezes 5 quartos. Então, numerador vezes numerador, 2 vezes 5, 10. Aqui, 4, quando não tem nada, é 1. Ou a gente pode olhar aqui desse lado, ó. Do lado esquerdo, 4 vezes 1, 4. Posso simplificar ainda, 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Então, 2 dividido por 4 quintos é 5 sobre 2. Ok? Então, uma maneira geral da gente pensar na divisão de frações é nós pensarmos que, por exemplo, uma fração aqui, A sobre B, dividido por C sobre D, ok? A, B, C e D podem ser inteiros quaisquer, exceto, gente, ó, muito importante, lembrando, não podemos dividir por zero. Então, o B e o D tem que ser diferente de zero, ok? Só que, nesse caso, o C também tem que ser diferente de zero. Porque pensa, se o C for zero, toda essa fração aqui é zero. Então, vai ficar A sobre B dividido por zero, o que não pode também. Então, o B, o C e o D são diferentes de zero, tá? Então, como que a gente resolve isso? A sobre B dividido por C sobre D, isso é a mesma coisa que A sobre B vezes D sobre C. Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se era C sobre D, ficou D sobre C, ok? Então, era isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido sobre operações com frações. Qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, podem comentar lá na publicação. E aproveitem, bons estudos e até a próxima aula. Beijos!